O assunto do nosso shiur de hoje é o estudo da Torá versus ou junto com a Parnassá, junto com o sustento. Em vários shiurim a gente mencionou o conceito de estudar a Torá, a importância. Quando a pessoa estuda a Torá, ela consegue unir o seu intelecto com o intelecto divino, que é de onde vem toda a Torá. E é muito importante. Depois a gente já falou sobre como atrair riqueza, Birkat Hamazon, Maser, tirar o dízimo. Mas o que é o principal? O que é o fundamental na nossa vida? A pessoa vem aqui para o mundo. Ela deve focar no estudo da Torá ou na Parnussa, no famoso sustento. Ela acorda de manhã, o que ela deve mentalizar? Então se conta de um Hassid de Kotsk, que é uma Hassidut, que ele uma vez foi para o Rebbe dele e falou: Rebbe, eu ganho 100 mil rublos por ano. E eu pediria para Hashem para eu ganhar só 10 mil, deixar de ganhar 90 mil, mas para que eu pudesse estudar a Torá, porque afinal de contas meu trabalho me consome tanto. Eu gostaria de, Sitzen lernen, sentar e estudar a Torá, não ficar trabalhando, não ter que ir para o escritório. E aí o Rebbe riu. O Rebbe riu dele. O Rebbe falou: peraí, você está falando que você quer deixar 90 mil rublos com Deus? Ele não precisa dos teus rublos. Ele tem muito mais. Exatamente o foco do teu trabalho, do teu esforço, é você trabalhar e ainda assim estudar a Torá. E quando a pessoa fala que ela não tem tempo, aí sim que ela sim tem tempo. Como se diz, que se eu quero ter alguma coisa bem resolvida, então eu não dou para quem não faz nada o dia inteiro. Pelo contrário, eu dou para uma pessoa que está sempre ocupada, que eu sei que ela vai dar um jeito de resolver aquilo, de fazer aquilo. Na história do nosso povo, a gente lê, quando o povo está prestes a entrar na terra de Israel, então resolveram mandar meraglim, espiões, para a terra de Israel, para ver como, ou que lugar dela é bom, como ela é boa, por onde entrar, atacar e etc. E aí a Torá nos conta que eles saíram da terra de Israel falando mal dela, que não vale a pena, que é impossível, gigantes moram lá, a gente não vai conseguir invadir. A explicação simples que se dá para o erro deles: eles pecaram, eles foram punidos, 12 espiões foram enviados, 10 falaram mal, 10 morreram imediatamente. E a explicação que se dá geralmente é que o erro é que Deus queria a terra de Israel, e que como que eles falam mal da terra de Israel, é proibido falar Lashon Hará, maledicência, então eles foram punidos. Só que o Rebbe de Lubavitch, no seu, por assim dizer, vício de achar o bom em tudo, o bem em todos, então o Rebbe diz que os meraglim, o que eles pensaram quando eles falaram mal da terra de Israel? Se eles sabiam que Deus queria que eles entrassem lá, por que eles falaram mal? E a resposta é que no deserto eles estudavam Torá o tempo todo. No deserto eles não tinham que se preocupar com trabalho nenhum. Era sentar e estudar. Sentar e o dia inteiro se ocupar com divindade, o dia inteiro se ocupar com Deus. Já na terra de Israel, o que eles iam ter que fazer? Trabalhar. Arar a terra, cuidar do gado, cuidar do rebanho, se preocupar com a Parnassá. E eles não queriam isso. Eles queriam se dedicar a Deus o dia inteiro. E aí está errado. Não é esse o propósito que Deus criou o mundo. Não é para a gente se isolar e ficar estudando o Torá o dia inteiro. A gente vai ver no final que existem exceções, mas de forma geral, a pessoa sim deve se preocupar com a Parnassá, com o sustento. E o sustento não é pouca coisa. Geralmente, quando não são dois estudiosos de Torá conversando, mas geralmente qualquer conversa passa pelo assunto de Parnassá. A pessoa senta, fala do geschäft dele,
ou da falta do Geschäft, fala das dificuldades financeiras, ou Baruch Hashem, está tudo indo cada vez melhor, mas sempre a gente fala disso. Por quê? Porque a Parnassá consome a maioria do tempo da nossa vida. A maior parte do tempo a gente está trabalhando, ou procurando trabalho, indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Então, talvez, infelizmente, a vida gira em volta da Parnassá do sustento. Então, não é uma questão de falar, não precisa trabalhar, trabalho não é... Para quem quer se conectar com Deus, ele não deve pensar em trabalho. Pelo contrário, trabalho ele tem um peso muito grande na nossa vida. E aí a gente vai para o Pirkei Avot, a ética dos pais, capítulo 2, Mishnah, a segunda lei, diz o seguinte: Rabban Gamliel, filho de Rabi Yehuda Nassi. Mencionamos na aula passada quem era Rabi Yehuda Nassi, aquele que compilou todas as Mishnayot. E o Rabban Gamliel, ele dizia o seguinte: Yafet Talmud Torah em Derech Eretz. É belo o estudo da Torá com Derech Eretz. Derech Eretz quer dizer o caminho da terra, quer dizer o trabalho. Todos trabalham, assim também aquele que estuda a Torá deve trabalhar. Shigat Nehem Ashkachat Avon. Porque o esforço dos dois, esforço na Torá e esforço no trabalho, faz a pessoa esquecer o pecado. E todo o estudo de Torá, presta atenção, todo o estudo de Torá que não é acompanhado por trabalho, vai ser esquecido e vai trazer o pecado. Todo estudo de Torá que não vem seguido de trabalho, vai ser esquecido e traz o pecado. O que quer dizer isso? Trabalhar sem, Torá sem trabalho. Isso faz a gente esquecer o pecado. Tem algumas interpretações, de forma breve. O Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev falava que o trabalho que deve acompanhar o estudo de Torá é o trabalho da Avat Israel, amor ao próximo. Quer dizer, não adianta a pessoa estudar Torá, um montão de Torá, e na prática, nas relações interpessoais, ser uma pessoa terrível. Pelo contrário, ele deve se esforçar em cultivar a amizade e ter Avat Israel, pensar nos outros. Esse é o trabalho. Uma outra explicação é que quando a pessoa trabalha, se esforça no trabalho de forma correta, e depois ele se esforça no estudo da Torá, ele não vai ter nem tempo e nem força para pecar. Porque a Torá vai deixar ele exausto intelectualmente, a Torá deixa a pessoa fraca. Isso não sou eu que estou falando, isso consta no Talmud, que a pessoa senta e estuda a Torá bastante, não é exercício físico, deixa a pessoa fraca, e o trabalho também deixa a pessoa exausta fisicamente ou mentalmente. Então ele não vai ter tempo nem forças para pecar. Essas são duas interpretações, que o trabalho é Avat Israel e que o trabalho e a Torá fazem a pessoa não pecar. Mas Torá é tudo. Falando como um bom Yehudi, Torá é tudo na nossa vida. A gente sabe que o mundo foi criado com Deus lendo na Torá, vendo na Torá e dali criando o mundo. A gente sabe que a gente deve estudar a Torá todos os dias. Então não seria muito melhor a pessoa só estudar a Torá? Para que trabalhar? Por que Hashem já não manda meu sustento? Deixa eu sentar e estudar, e Hashem faz um cheque chegar embaixo da minha porta todo dia. Ou melhor, dinheiro vivo, melhor que cheque, não preciso nem depositar. Por que, se a Torá é tão preciosa para Hashem, por que Hashem fez o mundo dessa forma? Mais ainda, a gente sabe que Deus fixa no Rosh Hashanah, no começo do ano, quanto dinheiro eu vou ganhar aquele ano. Então, se eu vou ganhar, por que eu tenho que trabalhar? Aquilo vai vir de qualquer jeito, não é assim? Deus decretou no Rosh Hashanah que eu vou ganhar 150 milhões de reais. Amém? Amém. Por que eu tenho que trabalhar? Vai cair no meu colo isso.
Então, o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe da dinastia Chabad, ele explicava que no Rosh Hashanah, Deus fixa o ganho da pessoa de forma espiritual. Nos planos superiores, já está fixado quanto a pessoa vai ganhar, mas ele deve fazer aquilo se transformar em algo físico. Ele deve ter como declarar para a Receita Federal. Então, ele tem que trabalhar. O trabalho se torna o recipiente para pessoa receber aquele sustento. Esse pecado que a Mishnah menciona, que a pessoa, se ela só estudar a Torá e não trabalhar, ela atrai pecado. Que pecado seria esse? Tem que ser alguma coisa muito específica. Qual o pecado que a pessoa vai cometer se ela só estudar a Torá? Afinal de contas, em outros lugares do Talmud, está escrito que a Torá vale mais do que todas as outras mitzvot. Mais do que casar pessoas, mais do que participar em enterros, por exemplo, que é uma mitzvah muito grande. Estudo da Torá é maior do que tudo isso. E de repente a Mishnah aqui fala que se a pessoa só estuda a Torá, ele atrai o pecado. Então um dos pecados que a pessoa pode atrair, o maior deles, o Rashi explica, que é a dependência de outras pessoas. Porque se eu estou estudando o dia inteiro, eu não tenho meu salário, eu vou precisar que os outros me sustentem. Então, eu posso acabar bajulando uma pessoa que não tem méritos. Falando, por favor, me ajuda aqui, me ajuda ali. E essa pessoa não tem méritos para ajudar um Talmid Chacham. Depender de alguém, o Shulchan Aruch, que é o Código de Leis Judaicas, diz que é melhor a pessoa fazer o Shabat dela, que a gente sabe que comemos melhor no Shabat, usamos uma roupa melhor. No caso da pessoa não ter sustento, é melhor ela fazer o Shabat ser como um dia de semana, simples, do que depender dos outros. Se a pessoa não trabalha, ela vai o tempo todo depender da ajuda de alguém. E está errado. Como se diz que Bolsa Família não é um mau projeto. Não é ruim existir isso. Mas que se dê para quem está trabalhando. Se a pessoa precisa complementar um pouquinho, aí tá bom, aí vem uma ajuda do governo. Se a pessoa não faz nada o dia inteiro, tá deitado na rede, por que ele merece ajuda de alguém? Depender da ajuda, isso em si mesmo já é uma verá. A tal ponto que se a gente procurar na Torá o conceito de aposentadoria, a gente não vai encontrar. Porque um judeu não se aposenta. Não existe não trabalhar. Mesmo quando a pessoa já juntou geld o suficiente, dinheiro suficiente para passar toda a velhice, ainda assim não existe parar. Quando chega numa idade que a pessoa não pode fazer trabalho braçal, ele pode dar consultoria, ele pode fomentar reuniões para melhorar empresas, etc. Não existe aposentadoria, porque o trabalho em si é fundamental para o ser humano e para o mundo. Por que isso? Porque existe um outro pecado, que a Mishnah diz que o estudo da Torá plus mais o trabalho faz apagar um pecado, esquecer um pecado. Que pecado que é esse? O primeiro pecado da história judaica, ou melhor, da história do mundo. Qual foi o primeiro pecado? Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus falou, não comam daquela fruta, e eles foram lá e comeram da bendita fruta. Já tivemos todo um shiur ano passado sobre qual era a fruta, não vamos entrar nisso agora, mas eles foram lá, comeram do fruto, e aquele foi o primeiro pecado. E de repente a Mishnah aqui diz que se a pessoa estuda a Torá e trabalha, faz esquecer aquele pecado. Por quê? Qual é a origem do trabalho? Por que eu tenho que levantar cedo e trabalhar? Porque quando Adão Arishon, ele foi e comeu da fruta, Deus amaldiçoou ele e falou, até agora você ia comer do jardim e você não ia ter preocupação nenhuma. Agora que você comeu, você vai ter que trabalhar, você vai ter que batalhar para ter o teu sustento. Então você vai ter que arar o campo, semear, adubar, colher, cuidar, moer, assar, tudo isso. Até então não ia precisar. Então a origem do trabalho é aquela maldição que Deus deu para o Adão. Então quando a pessoa trabalha, ele une Torá e trabalho, ele está consertando aquilo, porque ele está mostrando que ele pode voltar à origem.
Quando Adão comeu aquele fruto, o Zohar diz, a Kabbalah diz que separou o espiritual do mundano. Até então Deus estava imbuído aqui no mundo. E com aquele pecado Deus subiu um nível, se afastou do mundo um pouquinho. Separou o que é físico do que é espiritual. Pois outros pecados afastaram mais, outros justos, Abraão, Isaac, Jacó, trouxeram de volta. Não é o nosso assunto hoje. Mas na prática, aquele pecado separou o mundano do espiritual. Então quando eu vou e trabalho da forma correta, o que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou trabalhando com esse mundo que é o físico, mas trazendo espiritualidade junto. Meu trabalho não é simplesmente ensinar crianças ou ser um engenheiro. Meu trabalho realmente é trazer espiritualidade para o mundo físico. Como? Através da minha profissão. E como eu faço isso? Como através da minha carteira de trabalho, como através do meu esforço diário, eu atraio espiritualidade para esse mundo. Vale a pena prestar atenção, por quê? Porque às vezes a gente acha que fazer uma mitzvah, uma coisa espiritual, é colocar o tefilim todo dia de manhã, que óbvio que é importante. É comer kasher, que também é importante. É fazer coisas assim que estão claramente na Torá. Saibam vocês que trabalhar todo dia é uma mitzvah enorme e que também consta na Torá. Vamos ver. A gente sabe no Talmud que vários grandes rabinos, grandes mestres do Talmud, os sábios, eles também trabalhavam. Alguns eram sapateiros, outros eram lenhadores. Eles também tinham trabalho, porque apenas com estudo a gente não consegue alcançar e trazer a espiritualidade. Como falamos, o trabalho correto traz tudo isso. Em primeiro lugar, porque a pessoa trabalhar corretamente quer dizer trabalhar com fé. Então ele sabe que não é apenas das suas mãos que vem o sustento. Não é porque eu fui trabalhar que daí vem meu sustento. Nossos sábios diziam, Mamin bechei aolamim vezorea. Um Yehudi, um judeu, e na verdade qualquer pessoa do mundo, o correto é que todos os povos façam assim, que ele crê em Deus, ele sabe que Deus manda tudo para ele, e aí ele vai plantar, e aí ele vai semear. Peraí, eu jogo semente na terra, por quê? Porque a natureza é que aquilo vai florescer. O feijãozinho eu coloco no algodão, quando criança, porque eu sei que a natureza é de tal forma que dali vai vir um pé de feijão. Essa mentalidade não é correta. Sim, a natureza é assim, mas porque Deus definiu. Então, o meu sucesso no meu trabalho, no meu plantio, como era antigamente o trabalho da maioria das pessoas, é porque Deus manda. Então, a pessoa deve ter fé completa no trabalho dele, que é Hashem que está mandando o sustento, e não as suas mãos. Não apenas. Suas mãos são somente o canal pelo qual Deus está mandando. Então ele tem que ter essa fé, ele tem que trabalhar constantemente sabendo que Deus mandou aquilo. E quando a pessoa tem a fé correta que Deus mandou, então isso vai trazer outras coisas, que é o trabalho de acordo com a Torá. É o trabalho honesto, por exemplo, que ele vai seguir todas as leis da Torá e trabalhar de uma forma honesta. Isso já começa a trazer espiritualidade. Ser correto, assim como Hashem, como Deus é correto, a pessoa também deve ser correta. Se conta de um fazendeiro, muito simples, que ele vendia sacas de trigo. Só que ele não sabia matemática, não sabia contar nem nada. Então veio um grande comprador comprar aquelas sacas. E o comprador, vendo que o dono, o fazendeiro era muito simples, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu, claro, não trouxe todo o dinheiro para te pagar, então para cada saca que você colocar na minha carroça, eu vou te dar uma moeda de cobre, uma moedinha.
E aí a gente vai depois contar as moedinhas de cobre e trocar por moedas de prata, que valem muito mais. E assim foi. Então o comprador colocava uma saca e dava uma moedinha de cobre pro fazendeiro. Uma, duas, três, quatro. Passou um tempo. Enquanto o comprador estava carregando a carroça, o fazendeiro olhava para as moedinhas de cobre brilhando, eram novas, e ele ficou tentado. Ele viu aquilo, achou tão legal, pegou uma e guardou no bolso, pegou duas, começou a desviar um pouquinho. E o comprador viu isso. Ele viu que o fazendeiro estava roubando, por assim dizer, umas moedinhas. Então, depois que ele carregou toda a carroça, ele falou para o fazendeiro: você é um tolo, porque você achou que você está roubando de mim essas moedas, você está roubando de você mesmo, porque depois eu ia trocar elas por moedas de prata. Então, o primeiro assunto aqui, trabalhar honestamente, é por quê? Porque se a pessoa é desonesta, ela acha que ela está ganhando do outro. Na verdade, ela está roubando dela mesma. Primeira forma, que Deus pode mandar menos sustento para ele por conta daquilo. Segunda forma, às vezes a pessoa, como que ela vai pôr a cabeça no travesseiro sabendo que ela está enganando outra pessoa? Estamos falando de um match, uma pessoa correta, ou próxima do correta. Tem gente que infelizmente já se afastou completamente do caminho da verdade e pode roubar milhões e não se preocupar com ninguém. Mas uma pessoa normal, minimamente normal, como que ele vai dormir roubando os outros? Ou com medo da Polícia Federal bater na porta dele, quem sabe? Então, primeiro a pessoa tem que trabalhar honestamente. Depois, como que ele pode atrair mais divindade para o trabalho e para o mundo? Por exemplo, Shabbat. Trabalhar levando em conta o Shabbat. E aí que é muito sensível, porque muitas pessoas trabalham Shabbat. E aí a gente fala para elas: não, fecha a lojinha no Shabbat. A pessoa o que vai falar? É o dia que eu mais ganho. Imagina, eu tenho uma loja num shopping. Eu vou fechar a loja, se bem que os shoppings geralmente não deixam fechar a loja no Shabbat. A pessoa tem que fazer um documento com um sócio não judeu, para o não judeu ganhar tudo que entra no Shabbat. Aí tem jeitos, tem formas. Mas a pessoa tem medo de fechar no Shabbat, porque é o dia que ele mais ganha. Você me lembra quando eu estudava na Argentina, eu tinha um professor, Rabino Moshe Dahan, que ele contou que ele visitava semanalmente judeus nos seus negócios, nas suas lojas, para colocar tefilim. E ele foi na loja de ele já tinha um pouco mais de intimidade. Ele falou para o cara: olha, fecha Shabbat, fecha a tua loja. O que o homem respondeu? Comerciante: claro que não, é o dia que eu mais ganho. Então meu professor tentou explicar para ele que o dinheiro que a pessoa ganha no Shabbat não tem bênção, não tem brachá. Então a pessoa pode usar aquilo para uma coisa errada, para remédios. E o meu professor trouxe o exemplo falando: pode ter que usar para consertar o carro. Pode bater o carro, precisar para consertar. O homem falou: não tem isso, bater o carro, eu tenho seguro. Na semana seguinte, meu professor voltou lá. Ele viu o cara todo deprê, triste. Ele falou: o que aconteceu? Aí o comerciante falou: eu bati o carro. Meu professor perguntou: você não tem o seguro? Não, que nada, pode ser que foi minha culpa, o seguro não quer pagar, e acabou gastando o dinheiro que ele ganhou no Shabbat. Deus nos livre, não aconteça com ninguém. A pessoa trabalha no Shabbat, que Deus mostre a pessoa uma forma dela não precisar mais trabalhar no Shabbat, de uma forma tranquila. Mas a verdade é que o que a pessoa ganha no Shabbat não traz brachá para ela. E se a pessoa cuida do Shabbat, ele está trazendo espiritualidade para o mundo, e ele traz brachá para o negócio dele. Tinha um senhor, escreveu sua história, um frequentador do Beis Chabad de Springfield, e ele contou que ele tinha uma lojinha, e ele resolveu fechar no sábado. Shabbat, a gente sabe, começa sexta-feira à tarde. Ele falou: vou fechar só no sábado. E ele escreveu para o Rebbe de Lubavitch, estamos falando 40 anos atrás, ele escreveu para o Rebbe de Lubavitch que ele está fechando no Shabbat. Aí chegou a carta, a resposta do Rebbe. E o Rebbe falava com certeza,
você está fechando na sexta-feira à tarde, né? Até sábado à noite, e que Hashem te dê brachá, e pôs lá $18 para ele pôr na tzedakah, os dólares que trazem brachá. Já tivemos uma aula sobre isso. Depois, quem quiser, eu mando o link. Bom, aí esse homem falou, já era, não tem mais jeito, se o Rebbe já me orientou que eu tenho que fechar sexta-feira à tarde, vai pegar mal eu continuar com a lojinha aberta. Então ele decidiu que ele ia fechar sexta-feira e o Shabat todo, mesmo que numericamente falando, financeiramente falando, era a maior entrada dele, mas ele falou, o Rebbe mandou, está mandado. Só que agora ele tem um problema. Aquele dinheiro que ele ia deixar de ganhar, era o dinheiro, o valor que compensava ele ter a loja aberta naquele local. Ele alugava o local. E quando ele viu que ele vai deixar de ganhar aquilo, ele falou, tá, eu tenho que devolver a loja e vou abrir em outro lugar. Ele foi no escritório do dono do local, já pensando, oi Veismir, eu tenho contrato com o cara, eu vou ter que quebrar o contrato, já viu, né? Pagar uma taxa, uma multa, mas tá bom, assim que é, não tem jeito, vou ter que fechar e devolver. Quando ele chegou no escritório do dono, do locador, ele não estava lá, não se encontrava. Então o nosso homem, nosso herói voltou para a loja. Nisso entra um cara bem vestido na loja, quer falar com ele, falou, olha, seguinte, eu, que nem aqui na nossa sinagoga, eu comprei todos os terrenos do lado para fazer uma grande edificação, uma grande construção, e eu quero comprar a tua loja aqui. Aí o homem falou, eu não sou o dono aqui, eu sou locatário. Aí o homem falou, eu sei, eu já fui falar com o dono do local, e ele falou que eu tenho que falar com você, porque se eu comprar um local, ele vai estar quebrando um contrato de 10 anos, do lado dele. Então eu vim falar contigo, se você aceita que eu pague para você quebrar o contrato. Aí o homem ficou já espantado. Falou, em vez de eu quebrar, estão quebrando comigo? Mas ele não sabia se não ia ter nenhum problema. Então o homem falou, imagina, vai estar tudo tranquilo e eu te pago. E falou o montante que ele ia pagar. E era muito mais do que o nosso herói pediria. Então no final, com esse dinheiro, ele conseguiu abrir em outro lugar e cumprir o Shabat. A história continua, mas ela é muito longa para a gente contar toda aqui. Se a pessoa assume cumprir o Shabat e não trabalhar, ele não vai sair perdendo. Hashem vai ajudar ele, de alguma forma ou de outra. Hashem é o Criador do mundo, ele sabe como organizar. E assim a pessoa consegue trazer espiritualidade também por trabalho dele, fora todas as brachot. Outra coisa que a pessoa deve fazer no trabalho é achar tempo para Torá e reza, para estudar um pouquinho de Torá no meio do trabalho. Não custa nada. Se você é funcionário, então tem que usar a pausa do cafezinho para isso. Não pode usar o tempo do trabalho que está sendo pago, claro. Mas a pessoa deve ter tempo durante o dia para estudar Torá, para rezar a prece de Minchá, que é curtinha no meio da tarde. Tudo isso é para dar significado para o trabalho dele. E aí Hashem também traz brachot. Uma curta historinha de um homem que tinha um geschäft de tecidos. E ele ia muito bem, rendia bastante aquela loja. E um dia ele faleceu e o filho herdou a loja. E aí as coisas foram tudo mal. Não dava certo, tudo errado. Então ele foi falar com o rabino. Não sei por que ele foi falar com o rabino. Os rabinos não entendem nada de geschäft, geralmente. E aí ele falou com o rabino, falou, olha, não sei por que meu pai dava certo e eu dou tudo errado. Então o rabino explicou, o teu pai sentava no lojinha e ficava com Teilim, com salmos abertos. Ele ficava recitando. Então o Yetzirará, que é o mau instinto, queria atrapalhar a reza dele, o Teilim dele. Então mandava um customer, como chama? Um consumidor, um comprador. E aí, depois de atender o comprador, ele continuava com o Teilim, e Yetzirará mandava outro comprador. E assim, ele vendia muito
porque o Yetzer Hara não queria o Teilim dele. Já você, o filho, não faz nada. Você fica sentado esperando compradores, o Yetzer Hara não tem por que mandar eles para você. Verdade é que quando a pessoa traz Torá e estudo e reza, também no trabalho dele, tem um livro de salmos lá, ou um sidur, ou sei, tem gente que tem até talit e tefilin no trabalho, isso traz bênção para ele. Isso faz o sustento se mesclar com a Torá. Todos nós devemos fazer isso. E por fim, também temos Maser, que é o dízimo, e já tivemos um shiur inteiro sobre esse assunto, de como dar o dízimo e por quê. O dízimo, ele faz a pessoa ser sócia no seu trabalho. Então, a realidade é que o correto é não a pessoa se isolar do mundo e ficar estudando o Torá o dia inteiro. E também não é correto a pessoa se mergulhar no trabalho o dia inteiro, e sim, mesclar os dois. Trazer espiritualidade e bênçãos para ele no dia a dia dele. Existem exceções. Tem pessoas que o trabalho delas é estudar a Torá. Em Israel é muito comum isso, os koilniks, são pessoas que estudam o dia inteiro. Isso por quê? Porque tem outros que não têm capacidade de estudar. Então eles pagam para alguém estudar por eles. Então o estudo de Torá, o mérito se divide em dois, e metade vai para aquela pessoa que está pagando para eles. Inclusive, nossos sábios dizem que o mérito de manter um estudioso da Torá é maior do que o próprio estudioso. Então, muitas pessoas, às vezes, dão tzedakah para yeshivot, ou dão tzedakah para individuais, para eles estudarem. Um caso que aconteceu na minha escola, na escola onde eu trabalho, que uma pessoa, ele precisou mandar o filho dele para yeshivá, lá fora, são milhares de dólares, e ele não tinha como. Então ele combinou, ele fez um contrato assinado com duas testemunhas, que tal pessoa ia bancar a yeshivá do menino, e metade do mérito do menino ia para aquela pessoa. Isso é correto. Isso, duas tribos faziam isso do povo de Israel, e Issachar e Zvulun tinham esse acordo, porque aí ele está mantendo alguém, algum estudioso está conseguindo manter sua família, e o estudioso está mantendo espiritualmente aquele que está pagando por isso. Certa vez um rabino disse que os kolelas, yeshivot de Israel, não deveriam ser assuntos do Ministério da Educação, e sim do Ministério da Defesa de Israel. Por quê? Porque o estudo de Torá também traz proteção para a pessoa, traz proteção para os outros. Não estou falando que não é para ir para tzavá, não é para ir para o exército. Claro que não. A pessoa que pode, deve ir no exército, deve lutar e defender a nossa terra. Lembrando que há poucos dias foi Yom HaZikaron, o dia de lembrar todos os soldados caídos pela terra de Israel, que sua memória seja para a bênção para todo o povo. Mas também uma pessoa deve se ocupar com o estudo da Torá também para os nossos irmãos em Israel. Fazendo assim, a pessoa juntando espiritualidade, juntando com o trabalho dele físico, que não é pecado nenhum, muito pelo contrário, vimos agora que é assim que se deve fazer, trazer espiritualidade aqui para baixo, através do trabalho, com certeza a pessoa vai ver o sucesso. Lembrando que o trabalho, o sucesso, vem de Deus, e fazendo o que Deus quer, com certeza a pessoa não vai sair perdendo, muito pelo contrário, ele vai ter e ver o sucesso na sua vida. Então que possamos atrair espiritualidade para a nossa vida e sermos realmente felizes. Aqui tem uma pergunta no Facebook, hoje justo como a luz está mais acesa, dá para ver direito aqui. Maurício pergunta se devemos derrubar o web commerce no Shabat. Sim, de certa forma. Tem uma loja chamada B&H em Manhattan, é uma loja que vende artigos eletrônicos, enorme, e lá você tem funcionários que falam todas as línguas para atender consumidores de todos os países, e se você entra no website deles no Shabat, não dá para comprar nada. Está fechado. Por quê? Porque não pode vender no Shabat. O certo é a pessoa vende pelo Mercado Livre, trava, antes do Shabat, trava todas as vendas,
trava os produtos, e aí ele não vai vender no Shabat. Ah, e Shabat é o dia que melhor vende. Não. Façam o teste. É difícil, não é uma coisa fácil falar, fecha a loja no Shabat. Mas façam o teste. Ah, não pode fechar, porque está no shopping, por exemplo, tem que ter um sócio não judeu. E todo o ganho do Shabat tem que ir para aquele sócio. É assim que funciona. E a pessoa não vai sair perdendo. Não vai. Porque ele tem um sócio muito maior, que é aquele que controla tudo. Deus, o Todo-Poderoso. Sim, Reb Shaul, B&H é Baruch Hashem. Por isso que chama assim. Eles têm o melhor sócio de todos. Então que possamos atrair Deus para as nossas vidas físicas, para o nosso trabalho, e é sucesso garantido. Shkoyach a todos que participaram aqui pelo Zoom. Vamos terminar agora. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar depois. Shkoyach a todos.